depois a você que nos acompanha pelo YouTube, Maurício Manuel, e pelas redes sociais da Segunda Igreja Congregacional Vale da Bênção, aqui de Santa Cruz do Capibaribe. É um prazer estar novamente com vocês e hoje vamos falar sobre o nosso retiro mais uma vez com o pastor André Moraes, ele que vai estar pregando no dia 16, na segunda-feira, à noite, no nosso acampamento, nosso retiro espiritual. Hoje também vai estar participando conosco o pastor Enilson Cavalcante, que é da nossa congregação ali em São Domingos do Cariri, e o pastor André é da Igreja Congregacional em Campina Grande. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor André, pastor Enilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Diácono Maurício, a paz do Senhor, pastor Enilson, a todos os ouvintes, né, que nos assistem aqui nessa conversa saudável, e a todos que estarão fazendo parte do retiro. Enfim, que o Senhor vos abençoe de forma graciosa, poderosa, generosa. Como Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre, né? Isso é maravilhoso. E é um prazer estar com vocês aqui nessa conversa. Pai do Senhor, pastor André, pastor Diácono Maurício, quer dizer da alegria de ter o senhor, pastor André, conosco. Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor, é a primeira vez que o pastor André vai estar ministrando em nosso retiro. Já participou em um outro momento, quando de um evento do Departamento de Homens, mas no nosso retiro é a primeira vez. E como está aí a sua expectativa, a ansiedade de estar contribuindo conosco no nosso retiro, que vale ressaltar que são mais de 30 anos ali no acampamento Fonte dos que Clamam. Diácono Maurício, realmente é a primeira vez que estarei participando de um retiro, como o senhor bem colocou, em outros momentos já estive ali, conheci o acampamento e é realmente um prazer estar novamente com os amados irmãos, podendo compartilhar da palavra do Senhor, que é poderosa e maravilhosa, e também conhecer pessoalmente aqueles que estarão reunidos no retiro. E é bom demais, meus, é muito bom. E como a gente conversou em off, né, a expectativa é muito grande, muito desejoso estou de estar com vocês. Amém. Pastor André, como nós já tínhamos conversado também num outro momento, como é falar sobre reconstrução, que é o tema do nosso retiro, diante do liberalismo religioso que nós temos enfrentado, como a gente sabe, há tempos, né? E também o misticismo. E nos mantermos dentro das Sagradas Escrituras, como é falar desse tema diante desses desafios? Pastor, realmente é muito desafiador, porque nós temos um problema de liberalismo que torna o Evangelho de Cristo um evangelho um pouco mais fácil, no sentido de ser, enfim, eu peco e está tudo bem, a graça de Deus é sobre mim, ele não vai se importar muito se eu fizer ou cometer um erro. E dentro do liberalismo também, se existem aquelas adaptações, vão se moldando às questões do mundo. Em relação ao misticismo, nós percebemos que falta aprofundamento da palavra do Senhor e o conhecimento, de fato, das ações do Espírito Santo, para entender que é o Espírito Santo. E dentro do misticismo, vê um sincretismo. Eu costumo dizer também que hoje vivemos um sincretismo evangélico, fora as adaptações do evangelho em relação às outras religiões sendo trazidas para dentro da igreja, e agora também temos igrejas se misturando a novidades que surgem dentro da igreja, né? Enfim, é muito desafiador, como em off nós conversamos, ainda mais no mundo hoje, em que o acesso às mídias, a muitas pregações, muita gente fazendo besteira e achando isso legal, e acaba trazendo um resultado positivo de um crescimento espiritual. Às vezes a gente vê pessoas chorando, pessoas levantando as mãos, mas muitas vezes é como João pregava, né? Sepulcaiado, né? Homens de raça eleita, raça de víbora, sepulcaiados, muito
muito bonitos por fora, mas vazios por dentro. Então, realmente, falar sobre reconstrução é um desafio muito grande em relação a muitas outras frentes, né? E, enfim, e o fato também de estarmos lutando contra o nosso próprio orgulho, porque às vezes o nosso orgulho de não reconhecer que precisamos de mudança, mesmo, até mesmo, em relação a vivenciar um evangelho que muitos dizem que está vivendo, mas, de fato, cria um orgulho, né? Eu não preciso de mudança, eu sei que eu estou fazendo, Deus me perdoa, Deus sabe quem eu sou. Enfim, muitas frases de efeitos impactantes, mas, porém, não traz nenhuma transformação. Precisamos, de fato, ser um vaso na mão do oleiro e ser quebrado e fazer com que ele nos forja, e não que automaticamente achamos que nós que devemos formar quem somos. Pastor, podemos dizer que nessa reconstrução chegou o momento da igreja voltar aos princípios, não é isso? Lá do início da história da igreja, mesmo sabemos que é difícil, mas com o poder de Deus, com a força de Deus, com a orientação de homens de Deus, nós podemos voltar a esse primeiro amor, viver os primeiros dias da igreja, para que essas coisas, as pessoas comecem a entender que não é dessa forma, não é simplesmente um movimento, não é simplesmente um levantar de mão, um chorar, mas tem que haver realmente uma reconstrução, a começar por mim, a começar por cada um de nós. Não é isso, pastor? Exatamente, Diácono. Precisamos realmente retornar às Santas Escrituras, ao verdadeiro poder que o Espírito Santo exerce através das Escrituras. Nós realmente precisamos. Vivemos um tempo em que as lágrimas já não descem mais dos olhos, os joelhos já não mais estão marcados pelas orações, as mãos, por mais que sejam levantadas, mas são mãos sujas diante do Senhor. Realmente nós precisamos voltar e deixar que o Espírito Santo de Deus reconstrua de fato essa caminhada, essa jornada maravilhosa. E só para terminar essa minha fala, certo dia eu perguntei para um jovem a seguinte pergunta, eu disse a ele: você acha que é difícil obedecer a palavra de Deus e fazer com que essa palavra que é poderosa modifique o nosso ser? Aí ele chegou e falou assim: pastor, eu creio que é muito difícil. Mas se a gente olhar lá para a Epístola de João, capítulo de número 5, nós vamos perceber que quem é nascido de novo nunca vai considerar as Santas Escrituras pesada para ser obedecida, porque quem nasce de novo, quem vive nas ações do Espírito Santo, na palavra do Senhor, nunca vai considerar a Bíblia pesada de ser obedecida. É um prazer, é um deleite, né? Como se tem o costume de dizer: olha, Deus está falando, Deus está descendo a palavra, mas até a exortação a gente acha maravilhoso, né? Aí alguns irmãos que gostam de expressar, fala papai, né? Tem alguns irmãos que gostam dessa expressão, mas a verdade é isso, né? Como é bom sermos exortados por Deus, por mais que isso seja ruim, que às vezes machuca o nosso ego, mas como é necessário para o nosso crescimento espiritual. De fato, Diácono Maurício, pastorzão Renilson, nós precisamos voltar urgentemente para as Santas Escrituras e experimentar um verdadeiro poder, sem secretismo, sem modismo, né? Comer um alimento num prato limpo e não comer uma boa comida em prato sujo, né? Porque às vezes tem gente que está comendo um alimento bom, mas o prato é sujo. Mas comer a boa comida num prato limpo. Eu creio que essa deve ser justamente o desejo do nosso coração. Amém. Como dizia o pastor José Quaresma Mendonça, ele dizia que o crente ele precisa ser crente até o tutano, não é? E a gente... Eu sou de uma época que a igreja ia para o mundo, levar o evangelho de Cristo. Hoje a gente está vendo o mundo querendo entrar dentro da igreja e muitas igrejas abrindo as portas para que o mundo esteja dentro dela, né? E é um momento que a gente precisa se levantar para pregar o evangelho puro e genuíno, né? Pastor, no início nós falamos da sua expectativa em participar do nosso retiro. Domingo, eu falava, no final do culto,
da expectativa que a igreja está vivendo por a chegada desse retiro, desse ano de 2026. E aí, dentro dessa expectativa, igreja, pastor André, o que nós, enquanto igreja, segunda igreja Vale da Bênção de Santa Cruz do Capibaribe, podemos esperar da mensagem que você vai nos trazer? Claro que você não vai discorrer ela aqui, porque os irmãos vão estar lá na segunda-feira, participando, cultuando junto conosco e com o senhor, e vão poder ouvir essa mensagem que eu tenho certeza que Deus já colocou no seu coração dentro do tema reconstrução. Jaco Maurício, o que alegra o meu coração em relação a isso é saber que eu sempre considerei muito pequenininho, né? Eu sempre falo que eu sou pequeno demais diante de uma obra tão maravilhosa como a obra do Evangelho, né? Que somos nós, né? Mas, assim, temos orado para que, através da palavra do Senhor, aqueles que necessitam e precisam de arrependimento o façam de forma profunda. Nosso desejo é que aqueles que há muito tempo estão com seus olhos enxutos possam, né, estar molhados de lágrimas, de bênçãos, de alegria, que a boca daqueles que há muito tempo não sorriam e muitas vezes não glorificavam o Senhor possam voltar a fazer isso. Aqueles irmãos que andam um pouco desanimados devido a tantas coisas, de fato experimentem a graça do Senhor. Diácono, o meu desejo, e eu estou pedindo ao Senhor, é claro que é o Espírito Santo, é quem age, quem convence, é quem faz, a gente é instrumento, nós não podemos de forma nenhuma achar que somos autossuficientes, mas espero que as pessoas de fato sejam alcançadas pelo Evangelho. Eu estarei trazendo uma porção, outros pastores estarão aí pregando a palavra do Senhor, que seja também mais um instrumento para esses amados irmãos, e que eles possam estar com corações abertos, né? Ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus está e quer falar através daquilo que vamos ministrar, né? A palavra dele, o poder é dele, as ações são de fato dele, mas a responsabilidade, o desejo, o querer deve ser nosso em abrir o coração para ouvir Deus falar. O meu desejo é que realmente ouçam, escutem de fato, que esses jovens experimentem algo profundo de Deus, porque o Evangelho é maravilhoso. Vá com o coração aberto mesmo, desarmado, porque o problema todo é esse, né? A gente vai com o coração tão armado, já com desejo de ver algum erro, crítica, enfim, não. Eu espero que as pessoas não vejam minha careca lá, mas possam ver a glória de Deus, né? Não reparar que me faltam cabelos, mas que, de fato, sejam impactados pela glória e pelo poder do Senhor. Eu espero que esse seja o desejo daqueles que estão indo ali. E também outro, sabe, Diácono Maurício e Pastorzão? A comunhão entre os irmãos, isso é extremamente espiritual. Só o fato das pessoas estarem ali com outras pessoas, meu Deus, isso já é fantástico, né? Então, é isso que as pessoas também precisam perceber. A simplicidade das coisas que vai acontecer quando se assentar para comer, tomar um cafezinho, nem que seja um pão com manteiga, mas ali já é graça do Senhor com os irmãos. Espero que nos alegremos, né? Como vamos nos alegrar. E como eu costumo dizer aqui, Diácono Maurício e Pastorzão, eu sempre falo para a igreja, ao Senhor, e a igreja responde, glória. Amém. Nilson. Amém. Então, isso é muito gratificante, né? Eu até falei para a igreja esses dias, que eu sou de uma época que a gente acampava em fazendas, na casa, ficava as senhoras, né, dentro de casa, os homens na varanda, armavam barracas, e era um momento tão gostoso, e nós precisamos, é bem verdade que hoje nós temos o nosso acampamento, é uma bênção onde você pode acampar ali, tem as casas, isso é muito bom. Mas, acima de tudo, a igreja está com essa proposta de reconstrução, e você que está nos assistindo, saber que precisa. É bem verdade que o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas. Agora, se você acha que você já é perfeito demais, então é complicado. Aí já é um problema muito sério, espiritual.
que você está enfrentando. Agora, você que deseja ser moldado, ser reconstruído pelo Pai, esse é o momento de ir e ouvir a palavra de Deus. Perfeito. Amém? Nós, geralmente, questão do tema, abrindo um parênteses aqui, nós escolhemos só o tema reconstrução e os livros para que cada pastor que vai ministrar ali, Deus fale de uma maneira. Porque geralmente se coloca sobre temas, mas esse ano nós, em reunião, nós dissemos, não, vamos deixar só o tema reconstrução. E Deus vai usar cada pastor que vai estar passando ali de uma maneira, que no final, quando juntar todos, a igreja vai ser edificada, a igreja vai ser aquilo, como disse o pastor, se eu preciso de reconstrução no meu lar, no meu ministério, se eu louvava e não estou louvando mais, eu preciso de reconstrução. Se eu dirigia culto, se eu pregava, então eu preciso de reconstrução. E eu tenho certeza que cada pastor que vai passar ali, desde o sábado até a terça-feira à noite, Deus já preparou uma mensagem diferente, mas dentro da Bíblia, que tudo vão convergir em uma só. E na questão de comunhão, nós temos culto pela manhã e à noite. Então, à tarde é o momento dos irmãos se confraternizarem. E eu espero que o pastor André chegue cedo também no domingo, para passar o dia conosco, no domingo, não, na segunda-feira, né, passar o dia conosco, nesse momento de confraternização nos cultos e à tarde conosco. Amém. Não chegue de manhã, não. Chega... Porque de manhã o pastor Renilson, né? Serei na segunda de manhã. Então eu vou chegar cedo, rapaz, porque eu também preciso de alimento, rapaz. Né? Ouvir a voz do Senhor. Se precisar ser quebrado também, porque nós às vezes achamos que os pastores não precisamos de ouvir, né? Na verdade, precisamos muito de ouvir. E eu vou me programar, pastor Henrique, para também ser abençoado com a palavra do Senhor através da sua vida, pastorzão. Eu vou me esforçar para ouvi-lo. Né? Deus falando aí, e vai ser a benção, né? Vamos nos abraçar. Somos apenas servos, né? E é o maior título que qualquer um pode ter, né? Ser servo. Desse jeito. Pastor Renilson, pastor André, estamos chegando já ao final e eu queria que, desde já, em nome do conselho da nossa igreja, dos pastores das nossas congregações, dos irmãos, né, deixar uma palavra de agradecimento dos membros e congregados, deixar uma palavra de agradecimento ao pastor por ter aceitado o nosso convite de estar conosco, por ter tirado esse momento na sua agenda para também estar gravando conosco, né, que Deus continue abençoando o senhor, a sua igreja, a sua família, enfim, lhe abençoando de todas as formas. Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma palavra de incentivo, não só para a segunda igreja, mas para todos que vão ouvir, né, essa nossa entrevista. A palavra de incentivo para que participem, façam sua inscrição, estejam lá conosco, recebendo da palavra de Deus nesses 4 dias, que com certeza será um divisor de águas, não só na segunda igreja Vale da Bênção, mas de todos que estiverem ali presentes. Amém. Desde já, eu quero parabenizar a segunda igreja, juntamente com todas as congregações, porque, na verdade, é um corpo só, né? Pela iniciativa que vocês tiveram em fazer esse retiro. Agradecer também pelo carinho e pela confiança que me é dada para estar com vocês. Eu me sinto muito feliz e honrado por esse convite. E deixar um verso que tem feito parte da minha vida por muitos anos, né? Eu fui ordenado pastor, eu tinha de 20 para 21 anos de idade, praticamente, novo, solteiro, e muitos falavam o seguinte: rapaz, tão novo, deixei faculdade de matemática para servir e seguir o reino de Deus. E desde ali, amado diácono e pastorzão, eu vejo como Deus é bom, e ninguém perde em investir o seu tempo no reino de Deus, né? Na vontade do Senhor. E como diz Filipenses 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de quem nada ser envergonhado,
antes como agora e para sempre, Cristo será glorificado no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Que Cristo, nesses dias, enquanto estamos em vida, seja glorificado. E se um dia o Senhor, assim, na sua vontade, nos levar, que também aquilo que nós deixamos ser usado por Ele, os testemunhos, possam continuar sendo forte para testemunhar o poder de Deus. E foi citado o pastor, né, Quaresma, que mesmo, né, ainda não está mais conosco, né, está aguardando o dia da ressurreição, deixou um testemunho de vida, assim como também o pastor Renilson me perguntou sobre o pastor Samuel, né, que também deixou um testemunho de vida maravilhoso. Então, isso que eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, que o teu nome seja glorificado no meu corpo, na minha vida, nessa vida, e se um dia partir, o teu nome continua sendo glorificado. Isso tanto é verdade que muitas vezes usamos mais os textos do apóstolo Paulo em suas cartas, falando sobre Jesus Cristo. Que sejam dias maravilhosos, em que você seja tremendamente impactado pela palavra do Senhor, ao ponto de sair e dizer, já acabou o retiro? Rapaz, era para ter uma semana. Esse é o nosso desejo para todos vocês. Vão, participem, porque eu quero dar um abraço em todos, e eu vou cheiroso, tá, gente? Eu vou bem perfumado para abraçar todo mundo, porque será uma grande honra. Pastor Renilson, suas considerações finais. Amém. Graças a Deus. Pastor André, eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês, e, se Deus quiser, nos encontrarmos ali no nosso retiro, como já foi citado, esses dois grandes homens de Deus que deixaram um legado, e a minha oração é que eu deixe também um legado, e você que está nos assistindo, que também possa pensar nisso, pense nisso, você precisa ter uma vida pautada na palavra de Deus, então não deixe de participar do nosso retiro espiritual, que será uma bênção para a glória de Deus. Como o pastor André falou agora há pouco, nosso desejo é, quando chegar na terça-feira, e a gente pensar assim, eita, era para ir até o domingo, né? Mas Deus abençoe, um abraço e até o nosso retiro espiritual. Muito obrigado, Maurício, pela honra de ter nos dado, de estar aqui junto com o nosso querido pastor André Moraes. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, pastor Renilson. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.